Boa noite, estamos começando mais um Vivendo a Palavra e eu quero agradecer pela presença do pastor Fernando Rodrigues, Ministério Igreja Comunidade da Família. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Esse é um bate-papo que Deus nos deu, uma oportunidade de falarmos do reino, contarmos as nossas experiências. Obrigado pelo Senhor estar aqui com a gente. Amém, amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos também, né? Na graça e no amor de Deus. E eu estou muito feliz, né? Eu considero isso como um momento de honra para nós, né? Amém, pastor. Esse é o nosso objetivo, é trazer pastores que possam, né, contar um pouco da sua história, independente de momentos, mas relatar aquilo que viveu, aquilo que construiu na trajetória, porque todos nós temos muito a contar. Amém. Amém? Pastor, conta pra gente, a gente está começando aqui, a gente conversou um pouquinho antes, a gente estava falando aí das mutações, né, que o Evangelho vem sofrendo. Eu queria conhecer um pouquinho da história do pastor, quando que o pastor se converte, como que foi sua infância. Então, se o senhor puder começar da infância e contar pra gente, pai, mãe, como que foi a sua vida? Na verdade, hoje, quando se fala de religião, né? Na época era muito religião, né? Hoje a gente vê que religiosidade ela só nos atrapalha, mas naquela época a gente era muito religioso, né? Então eu vim de um berço, né, de católico, meu pai, e a gente era muito praticante. Mas hoje eu entendo que eu tinha algo diferenciado, porque todas as vezes que eu ia na igreja, que eu participei de todas as coisas, né? Eu sempre entrei na igreja e sempre visualizei Deus, eu sempre tive assim aquele contato de falar com Deus. Eu me lembro que eu entrava na igreja, eu dobrava o meu joelho e falava com Deus. Então a gente tinha ali, que tem, né, respeitava e continua respeitando. Mas aos 18 anos foi quando eu me converti, né? Quando eu fui para a igreja, a convite de alguém. Eu nem sabia o que era crente, eu nem sabia o que era. Eu não sabia que existia outra igreja até então. E foi muito estranho, quando eu cheguei lá, eu vi aquele monte de homem de joelho dobrado, chorando, falando umas línguas que eu não entendia, e eu dizia, meu, que lugar é esse? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Porque eu não entrava, eu não sabia. Aí foi quando me explicaram. Eu falei, mas é isso aqui? Eu falei, mas o que é isso? É uma nova religião? Eles falaram, não, existe. E aí foi tão interessante que foi muito rápido, né? Porque aí eu já participei, já comecei. Naquela época, era a época que a gente fazia as correntes, né? A corrente das 13, sexta-feira. Então, de repente, no final, quando o pastor chamou, eu fui lá, estava lá na frente. E as pessoas que me convidaram disseram, mas o que você está fazendo lá? Eu falei, não sei, chamaram, eu fui. Então agora você não pode mais faltar. Então aquilo formou um compromisso. E assim, todas as sextas-feiras que eu ia, algo diferente acontecia. Então, isso foi no ano de 1985, finalzinho de 85. Quando foi ali no dia 20 de abril de 86, eu já me converti, eu já me batizei, né? E foi muito impressionante, tudo na minha vida foi muito impressionante. Sempre Deus agiu de uma forma impactante. Amém. Né? Porque eu acredito nisso e eu vejo isso hoje. Eu vejo assim, eu costumo até dizer, né? Que Deus, ele é louco. A segunda pessoa mais louca depois dele sou eu, né? Então eu acredito nessas loucuras de Deus. E sempre foi assim. Então quando Deus vai falar comigo, ele usa esse tipo de coisa. Então isso me atrai, me chama a atenção. Então foi nesse período aí que eu me converti, há 36 anos atrás, 35, 36. E aí depois eu fiquei 9 anos, dei o início, né? A igreja, fui né, que eu tinha 18 anos, mas aí você vai caminhando, aí se tornei diácono e tudo. 9 anos depois, né, eu fiz o ITQ, né, que era na quadrangular, aí eu me formei, em 93, 94 eu assumi a primeira igreja. Então, desde então, nós estamos no ministério. O ministério, na verdade, começou aí em março de 94. O senhor sempre bauruense, pastor? Não, eu cheguei em Bauru com 11 anos de idade. 11 anos. Eu nasci em Osasco, a minha infância eu vivi em Ribeirão Preto. Com 11 anos eu vim para Bauru, desde então eu moro aqui. Que bacana, pastor. E aí, quando o senhor assume essa primeira igreja da quadrangular aqui, né? A primeira igreja que o senhor assume, onde que era? Qual que era o... Ela não era em Bauru. Eu assumi ela, na verdade, ela era um ponto de pregação que se falava, né? Lá no distrito de Jacuba. Que é Arealva, né? 600 habitantes tinha na época. Então era numa casa
que era a casa do irmão João, né? E depois disso aí nós, então, fizemos a igreja. Existe a igreja lá hoje, mas eu fiquei 5 anos lá e nesse período nós construímos a igreja quadrangular que existe lá. Legal, bem na entrada da cidade. E quanto tempo que o senhor fica no Ministério Quadrangular? Então, o Ministério Quadrangular, eu fiquei 5 anos em Jacuba, aí eu fui transferido para Guaratuba, lá no litoral do Paraná. Lá eu fiquei 1 ano. Aí eu retornei, né, para Bauru, ainda na Quadrangular, e depois, isso foi acho que no ano 2000 eu voltei, tá? Aí no ano de 2001 eu assumi a igreja Quadrangular também, lá em Acanga. Então eu estava pastoreando lá, foi quando Deus falou comigo. Foi 4 mudanças de ministério e as 4 Deus falando comigo. Eu me lembro que foi uma coisa assim muito impressionante. Eu acordei, era umas 5 horas da manhã e comecei a andar na casa e Deus falando comigo. Eu fui assim na área e comecei a falar com Deus e colocar o meu coração, chorar diante dele, né? E eu não tinha entendido por que ele havia me acordado naquela hora. E eu ouvi uma voz me dizendo assim: você vai sair desse ministério. E naquela hora eu falei, não, né? É a forma que eu trato Deus assim. Eu creio assim que há uma intimidade tão grande entre eu e Deus que a gente fala. Eu falo assim como se eu estivesse conversando contigo. E eu disse, não vou sair. Por que eu vou sair? Não, eu estou bem aqui, eu não quero, não vou, né? E 2 meses depois eu estava fora e também nem sabia como. Mas foi tudo assim, tudo dentro de uma ordem, de uma decência, de uma autoridade, de um respeito muito grande. Então, na época, eu simplesmente mandei uma carta, né? A gente me enviava uma carta para se desligar, porque eu já era o pastor mesmo, eu já tinha me formado e eu já era ministro mesmo, né? No entanto, que eu tenho todas as minhas nomeações, tenho minha credencial, então na verdade, eu me tornei ministro da palavra. E eu estava lá, e aí então você tem que enviar, né? Enviei uma carta com 3 cópias, uma para o Conselho Nacional, Estadual e para o superintendente, pedindo o meu desligamento. E se houvesse algum questionamento da parte deles, eu estava disposto a estar conversando, né? E foi assim, foi tranquilo. Aí acho que alguns meses depois saiu acho que depois da convenção, né? Aí saiu no diário deles lá que eu já estava desligado. Então me desliguei tranquilo. Pastor, e nesse passo todo, fala um pouquinho da família, filhos, esposa, como que é a vida do senhor com família. Pastor tem uns desafios, né? Sim, muitos. Família, pastor não é fácil. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de família de pastor, né? Lá no início, né, era outro tempo, né? Hoje a gente tem mais coisas abertas para a gente. E hoje existem muitos estudos, não somente da palavra, mas também cientificamente, né? Então você vai aprendendo a ter esse autoconhecimento. Mas o ministério foi muito difícil, principalmente familiar, né? Porque a gente tinha aquela visão inicial. Eu era garoto, era novo, tinha 24 anos. Então aquela explosão, você quer fazer, você quer crescer, porque você via os outros lá, então você queria fazer também. E aí você passava, eu mesmo hoje, logicamente que hoje o pensamento é totalmente diferente. Até tive uma experiência com Deus em relação a isso. Eu queria ser um bom pastor, né? Então você sempre se preocupando em ser um bom pastor. Até um dia que Deus disse assim, olha, antes de você ser um bom pastor, você precisa ser um bom marido, você precisa ser um bom pai, precisa ser um bom servo, entendeu? Então, é aquela questão de colocar o ministério em primeiro lugar. Então, foi muito difícil, foi muito complicado a criação dos filhos, né? Que é o que eu vejo hoje. A maioria dos filhos, eles acabam saindo da igreja, chegando na adolescência, saem. Eles não saem porque eles não se converteram ou porque eles não têm amor pelo Senhor. É devido àquilo, a referência, né? O ponto de referência dele não é a referência que ele estava precisando. Sim. Então, eu reconheci isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho os meus filhos na igreja, Amém. Tenho os meus netos, mas assim, houve um tempo que eu tive que realmente buscar muito a Deus, porque praticamente eu havia os perdido, né? Mas, como sempre, tem as promessas de Deus e hoje eu fico feliz porque deu tempo de eu mudar esse histórico, né? Então, lá atrás,
nesse período aí, depois outros períodos, eu tive muitos problemas, né? No entanto, que acabou tendo a separação, né, da minha primeira esposa, né? E hoje eu casei novamente, mas tudo assim, né? Dentro daquilo, eu esperei em Deus. Foi um momento da minha vida. Amém. Que esse momento me trouxe a visão que a gente ministra hoje, que a gente vive hoje, mas foi um período muito difícil. Mas aí você toma uma decisão, eu tomei uma decisão, né, naquele momento. Eu disse, Deus, olha, não sou eu que estou fazendo isso, eu não quero isso de forma alguma, né? Mas uma coisa, eu tenho que fazer uma escolha. E eu posso escolher tanto viver a minha vida, viver o meu prazer, como eu viver o seu. E eu escolhi, naquele momento, eu falei, Deus, aconteça o que acontecer, doa o que doer, mas eu escolho o Senhor e eu não vou fazer isso. Então eu esperei em Deus mesmo, pedi para que Deus, eu sempre falava, Deus, eu não quero uma mulher, eu quero uma esposa. E aí Deus me trouxe a minha esposa. É uma história muito, muito, muito legal, né? Então já faz 10 anos, vamos fazer 10 anos de casado. Hoje eu tenho uma outra vida, tenho um relacionamento com os meus filhos, no entanto que eles estão conosco hoje dentro do ministério, né? É coisa assim, mas é muito a vida ministerial e pastoral. É o que eu falo. Hoje a gente tem alguns recursos que a gente não tinha. Então você é um grande desafio, né, pastor? Você vivia lá ao seu jeito, né? Ao jeito que você também foi criado, porque existe uma criação. Né? Mas ainda hoje existe, né? Acho que até aí fica um adendo aí para a gente compartilhar. Nós somos pastores, o senhor tem uma experiência bem mais vasta e bem mais ampla. Eu estou começando a minha vida aí, tenho 4 anos só de pastor. Né? O senhor foi batizado em 86, eu nasci em 86, pastor. Então, assim, o senhor tem uma experiência para ser meu pai. E eu costumo dizer sempre lá na Rasgando Céus que pastor Fernando, que é pastor lá também, pastor Fernando Pereira, acho que o senhor deve conhecer ele, da época ele foi quadrangular também. Eu preciso ver, às vezes por nome a gente não lembra, né? Mas nossas cabeças brancas sim, lá, né? Sim. A gente tem muito conselho bom na cabeça branca, muita experiência boa que as pessoas já passaram. Os anciões, né? Isso, cara, não tem preço. E eu vejo hoje que ainda hoje existem muitos pastores e líderes que levam o ministério de uma forma alucinante e esquecem algumas coisas com a família, com os filhos. Muitos filhos de pastores que estão longe dos caminhos porque olham para o pai e falam, poxa, eu não quero ser igual ao meu pai. Né? Isso é muito ruim. Não quero ser pastor. Isso é muito triste. Porque as pessoas olham e falam assim, poxa, eu gostaria de ter o meu pai igual ele é no altar dentro da minha casa. Sim, né? Sim. É o pai da igreja e o pai da casa, né? Muitas vezes ele quer o pai da igreja, porque o pai da casa não é o que ele espera. O que ele espera, ele encontra no pai da igreja e nem sempre no pai. Eu me lembro de uma vez que Deus disse... Eu sempre vou falar assim que Deus disse porque eu tenho muito isso. Eu falo com Deus o dia todo e o meu dia todo eu sempre estou falando e eu ouço, tenho essas respostas. E eu me lembro que um dia o Senhor me disse que a gente era bom para os de fora e não era bom para os de dentro, né? Então, nem sempre você é tão bom dentro quanto você é lá fora, né? Então, por isso que as pessoas sempre lá fora vão te admirar e as pessoas de dentro sempre vão ter dificuldades, né? De relacionamento. Família é tudo. Eu acho que se a gente não estiver bem dentro de casa, não estiver bem alicerçado dentro de casa, dificilmente você vai ter em condições de liderar. Né? A própria Bíblia fala, né, que você tem que governar primeiro a sua casa, né? Depois... Aquele que governa bem a sua casa, aí com certeza... Acabou. Aí o resto vem, é consequência... consequência do seu trabalho, né? Legal, pastor. E nessa trajetória sua aí de Jacuba, Iacanga, vai para lá, volta para cá, algumas histórias que marcaram, que o pastor acha relevante assim contar, falar, poxa, eu vivi isso, alguns milagres que o pastor presenciou, algumas coisas dentro do seu ministério que você fala, isso me marcou. A gente sempre tem algo que chama a nossa atenção, né? Algo que impacta a gente de alguma forma.
Eu sempre assim, eu tive um ministério de avivamento, quer dizer, hoje eu entendo essa palavra avivamento, né? Avivamento significa transformação e mudança de caráter. Mas durante muito tempo a gente acreditava que avivamento era um mover, né? Sim. Então a gente vê que avivamento não é um mover. O mover existe dentro do avivamento. Então esse período aí do ano de 98, eu tive uma experiência muito, muito legal com a primeira vez que o pastor Randy Clark veio para o Brasil. Foi quando estourou lá em 94 lá no Canadá, o Catch the Fire. E aí ele esteve em São Paulo e eu fui lá, né? A ida já foi assim algo realmente muito, muito poderoso. Porque eu não tinha condições financeiras de ir, e quando eu vi o chamado, eu falei, eu vou. E eu propus estar lá, e eu estava lá, eu fui lá, e eu tive uma experiência muito, muito forte com Deus naquele seminário, né? Naquele congresso, vamos dizer assim. A gente sempre foi assim, eu sempre fui um pouco cético em algumas coisas, né? E eu me lembro que a gente não via muito essas coisas, era novidade. E eu me lembro que a experiência foi que o pastor Randy Clark estava lá no altar, tinha aproximadamente uns 1.300 pastores, era só pastores. E aquele povo começou a cair no chão. Até o cair no chão eu já estava acostumado, já tinha visto. Sim. Mas eu não via as pessoas se batendo, se mexendo da forma que era. E eu meio que me afastei. E eu estava assim lá no fundo da igreja e havia um pastor da cidade de Cosmópolis, eu não me lembro o nome dele hoje, né? Mas era da cidade, eu lembro que ele era de Cosmópolis. E a gente tinha uma amizade. E aí eu cheguei, encostei do lado dele e falei, cara, eu não quero isso aí não. Isso aí não é de Deus. Esse negócio aí não é não. Eu falei, eu tive a minha infância, minha mãe, minha avó vieram de centros, né, de Umbanda, né, nada, não falando nada contra, né, não temos nada disso, mas é aquela visão, a gente tinha aquela visão. E eu falei, não, isso aí eu já vi lá, pessoal batendo aí, né, eu até citei a seguinte forma, parece um frango quando destronca o pescoço. Eu falei, não é de Deus. E eu me afastei, e eu me lembro que eu encostei na porta e fiquei ali, encostado na porta e dizendo, Deus, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, porque eu sou muito assim com Deus. Eu falo, sabe, de uma forma muito, muito direta, sincera, né, com Deus. E aí eu peguei e falei, e de repente eu fiquei assim como que um êxtase, eu não vi, sumiu o meu sentido. Quando eu repus o sentido, eu estava lá na frente, no meio daquele povo. E foi tão interessante que ele estava de um lado do altar, o altar era muito grande, é a igreja sede da Quadrangular lá em São Paulo, lá, a Santa Cecília, e o altar é muito grande. E ele estava de um lado do altar e aquele monte de pastores caindo, pelotando um em cima do outro, e eu estava do outro lado. E eu, na minha mente, eu falei assim, Deus, se isso é do Senhor, então que Ele pare lá e ministra sobre mim. Mas é coisa muito rápida, eu só pensei isso. Ele saiu e veio na minha direção. Quando ele estendeu a mão, que na minha direção, eu perdi tudo. Ali eu perdi toda a postura, toda a linha, tudo que eu poderia resistir, eu não resisti. Eu sei que eu comecei a me bater muito forte e como se um meteoro tivesse caído na terra. Bateu uma força tão grande no meu peito, eu senti aquela bola, que é uma bola, eu senti assim, eu falo que era uma bola de fogo. E eu voei para trás. Eu levei as pessoas que estavam atrás de mim, foi junto. Foi muito forte, muito violento. E eu comecei a me bater. E chegou uma hora e naquele momento você sempre preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, vão querer saber. E eu estava com um membro da minha igreja, e eu dizia, meu Deus, o que eu vou falar para esse menino? O que ele está vendo eu fazer tudo isso? Como que eu vou... Então a gente sempre querendo dar explicação, né? Então hoje eu tenho comigo assim, quer saber quem eu sou? Eu não preciso falar de mim, anda comigo que você vai saber. Então eu tenho isso comigo hoje. Mas antigamente você tinha aquele negócio de querer explicar para as pessoas, querer fazer as pessoas entender, né? E quando eu me levantei assim, eu estava meio que assim, já sem ar, muito, né? Porque eu me bati muito ali, os ossos, eu sentia os ossos batendo, estralando os meus ossos. O meu olho parecia que ele virava, ele saía daqui, dava a volta na cabeça e voltava. Eu falei, meu Deus, é muito louco, muito louco. E
E aí quando eu recuperei, que eu levantei, quando eu olhei para o lado, o irmão estava acontecendo a mesma coisa. Eu falei, então já não preciso mais explicar para ele. Já está explicado. Então ali foi essa foi a minha grande experiência com o Senhor nessa parte, nessa questão. Quando eu saí dali, aí isso começou a acontecer na minha vida. Só que quando eu cheguei na minha igreja, lá na igreja onde eu era pastor, em Jacuba, eu não sabia o que dizer para os irmãos, eu não tinha base do que era. Só aconteceu. E eu lembro que no primeiro domingo foi assim, eu cheguei no sábado, no domingo teve culto. Eu falei, irmãos, foi muito louco, eu não sei o que dizer para vocês e não sei o que Deus vai fazer. Mas eu sei que algo vai acontecer. E, de repente, quando eu levantei a minha mão, fiz a primeira oração, o povo caiu tudo no chão. E começou a gritar e tal. Eu falei, meu Deus. Então, tudo que ia acontecendo ali era uma experiência nova. Algumas delas eu tive medo, porque eu ficava assim, será que é Deus? Será que não é Deus? Entendeu? Aí eu comecei a estudar, peguei os livros do pastor Randy Clark, fui lendo, fui vendo. Então, do 98 até 2001, vamos dizer assim, eu explodi, né? Porque começou a acontecer essas coisas, os pastores ficaram sabendo, então eu fui convidado para ir em várias igrejas. Então foi um período assim que eu vivi assim essa experiência com Deus, era o pastor do avivamento, né? O pastor do fogo, né? Eles chamavam bola de fogo na época, né? Então ministrava e orava e falava, receba essa bola de fogo, e o povo caía, né? Mas em todas elas Deus sempre trazia alguém para respaldar, dizendo que Ele estava ali. Amém. Entendeu? Então aí teve lugares que eu fui para ficar 1 dia, 2 dias, eu fiquei 9. Aí saía de cidade, um pastor de uma cidade saía, lá no Paraná mesmo, eu saí para ir para uma igreja, conheci um pastor, fui lá na igreja dele e de repente eu fiz o entorno todo ali, todas as cidadezinhas, né? Todo mundo queria que pregasse cada dia numa igreja e muitos milagres aconteceram, tem muitas. É que se eu for falar, a gente não vai dar tempo, mas eu vivi muitas coisas, muitas experiências, principalmente nesse período, de pessoas que vinham contar, né? Uma das experiências que marcou muito foi um dia eu estava numa igreja e ministrando, e isso, logicamente, ele contou depois. Até quando vem, você não sabe quem é quem, né? Sim. E formava-se filas. E nisso veio um rapaz, e quando eu pus a mão nele e orei por ele, ele caiu de joelho. Ele ficou de joelho. Mas ele pulava, ele saltava de joelho. Eu nunca vi alguém fazer isso. Ele pulava assim, ó. De joelho, ele pulava, ele saltava de joelho. Eu via, mas eu falei, Deus, seus sinais e está tudo bem, está tudo certo, né? Mas ao final ele veio contar o que havia acontecido com ele. Ele não era da igreja e ele tinha vindo porque alguém falou para ele. E ele entrou na fila para receber a oração, mas ele falou, quero ver se esse pastor vai me derrubar. Tipo assim, né? Eu quero ver se vai me derrubar. Quem que é ele? Vamos ver se ele é tudo isso. Mas a gente não está sabendo, eu não sei, né? Não sabia. Aí, de repente, aconteceu isso. E ele ficou, assim, muito maravilhado com isso, né? Então, eu também fiquei assim, que eu falei, meu Deus. Então, eu vi muitas coisas acontecerem. Legal, né? Muitos sinais. E você estava falando do avivamento, né? Uma vez eu li uma frase, eu não lembro de quem que era, que a pessoa falou assim, o avivamento não é ver a tampa subir, é ver o fundo descer. Sim, essa é uma palavra do pastor Luiz Hermínio. Eu lembro quando ele falou isso também, foi muito forte, é ele mesmo. E eu falei, poxa, é bem isso. É bem isso mesmo, porque a gente, é natural, também já passei por isso na minha juventude. Eu quero avivamento, vou para o monte, eu quero avivamento, né? Eu quero ser... Avivamento vem da palavra vivo, né? Então, assim, eu quero ser vivo, eu quero... rodar, eu quero pular, então, e o avivamento ele não está muito atrelado a isso, né? Lógico que isso também cada um tem o seu perfil, não é isso? Mas o avivamento que o senhor falou é uma mudança de caráter, sim, né? O significado próximo, dele, né? Mesmo é esse, né? Ajudar o próximo a um avivamento, né? Você apoiar outra pessoa, você estar ao lado. Avivar é você transformar, sair de onde você está para ser outra pessoa. Então, isso significa avivamento, é transformação, mudança de caráter. Por quê? Porque nisso daí também eu vi muitas meninices, né? Muitas coisas. Enfim, a gente vai ver sempre, né? Sempre vai ter. Sempre vai ter as coisas. E isso traz o quê? A experiência. Hoje a gente tem experiência, então hoje a gente sabe como lidar. Hoje eu já não fico enfatizando isso,
Então a gente fala, a gente vive, temos experiências, né? Tem os moveres, tem aquele dia que você está lá na igreja e, tipo assim, Deus fala assim, hoje eu vou descer aí. E aí desce e o negócio é totalmente fora da casinha, né? Como faz, diz, né? Então ele vem naquele dia e faz. E eu vejo isso hoje. Então hoje o que nós falamos muito? Hoje a gente vive muito a palavra, a gente vai dentro da palavra, dentro daquilo, da transformação mesmo. Né? Se uma pessoa se transformou, significa que o avivamento teve lá. A palavra transforma, né? E assim, eu sempre lembro daquela passagem de Levítico que fala assim, o fogo de Deus arderá continuamente no altar. Sim. E aí quando você vai pôr o fogo de Deus arderá continuamente, mas tem no altar. Esse no altar faz toda a diferença. Sim. Né? O altar não pode parar, né? A brasa sempre tem que estar lá, né? Então, por isso que hoje, para você subir no altar, tem que valer a pena, você tem que estar pronto. Eu falo lá pro pessoal que está comigo, liderança, porque assim, a gente sempre quer ocultar aquilo que é real. Você quer estar bem com as pessoas e nem sempre você está bem com Deus. E, na verdade, ao contrário, você tem que estar bem com Deus, não com as pessoas. Porque o julgamento vai vir de qualquer forma. As pessoas vão te julgar de qualquer maneira. Né? Até dando certo, até acontecendo, eles vão te julgar. Normal. Então, é o que eu falo, pessoal, é o seguinte, é você e Deus. A sua intimidade, ela é sua intimidade. Ninguém precisa... Você não expõe a sua intimidade. Intimidade ninguém expõe. Por isso o Senhor diz assim, quando entrar, fecha a porta. Por quê? Porque ninguém pode ver, é você. Lá você não entra para conhecer Deus, lá você entra para se conhecer. Na verdade, as pessoas elas pensam que elas vão chegar lá para conhecer Deus. Não, não, não. Lá você vai se expor diante dele e você vai saber quem você é. Então, isso faz parte hoje da visão daquilo que nós ministramos. Então, eu sempre digo, olha, se você não está bem para subir no altar, não sobe. Não precisa se justificar, só dizer, olha, eu não vou subir. E o altar... Porque é melhor você não subir e você reconhecer e as pessoas dizerem, está em pecado. É melhor você deixar que as pessoas te julguem porque você está em pecado, porque elas também não sabem como você está. Sim. Eles não conhecem a sua intimidade. Então deixe que eles vão te falar que você está em pecado. Porque é melhor que eles digam que você está em pecado do que você esteja em algum problema com Deus. Entendeu? Então, Deus, eu não vou subir hoje, não dá. Realmente aconteceu isso, eu me arrependo e não vou subir. Então é melhor você não subir do que você subir. Às vezes não é nem pecado, né, pastor? Às vezes a gente tem uma vida profissional, às vezes você passou um dia ruim, às vezes você está num momento ali seu também que você não está... Aquele momento seu que você quer fechar a porta do quarto e existe, né? A mente, ela é um negócio absurdo. Quando você não está bem aqui... É muito difícil você conseguir estar bem aqui. Né? Se você não está bem aqui, é difícil você estar bem aqui. Eu costumo dizer assim, durante muitos anos, a igreja ela não fez o papel dela. Eu penso assim, eu vejo assim hoje. Ela omitiu muitas coisas. Então, era muito mais fácil para a igreja apontar o dedo para os irmãos e dizer assim, você está em pecado, do que propriamente elas tratarem aquilo. Né? Então, o que eu falo hoje em relação a pecado? Bom, primeiramente, o pecado é de quem? É seu? Então ele é seu, não diz respeito a mim. Eu não tenho que falar dele. Ele é seu. Eu falo assim, o pecado ele é tão pesado que você não aguenta carregar, e ele é tão grande que você não vai esconder. Ora mais cedo ou mais tarde ele vai ser exposto. Então, antes de você deixar que o seu pecado te exponha, se exponha diante de Deus. Vai lá e fala com Deus, diga para ele quem você é e tal. Então é assim, eu vejo dessa forma. Então, a partir do momento que alguém começa a apontar o pecado dos outros, significa que ele está escondendo dele. Por quê? Ele precisa que o outro esteja em evidência para que ninguém veja. Entendeu? Verdade, é a mesma coisa aquela passagem de Jesus com a mulher. Quem não tiver pecado que atira a pedra. Por quê? Atirar a pedra era mais fácil, matar ela, né? Era uma queima de arquivo, na verdade. Vamos matar essa mulher antes que ela nos denuncie. Sim, sim. Né? Porque muitos daqueles homens poderiam e estavam deitando com ela também. E o pecado dela ser pega lá em adultério não era só ela, mas o homem que deitou com ela também ele era condenado. Então eu vou matar ela. Aí Jesus chega e diz, o pecado é dela, filho, vamos deixar que ela se resolva. Vamos dar a oportunidade para ela se arrepender. Foi o que Jesus fez. Entendeu? Jesus já sabia. Então, no momento que Jesus fica em silêncio ali, é o que ele está dizendo para ela. Ele não está falando com ela, pessoa, ele está falando com o espírito dela. Porque naquele momento, se Jesus chega para ela e fala assim, você está arrependida dos teus pecados?
Qual era o momento dela? Aquela mulher era infeliz, aquela mulher provavelmente ela se permitiu pegar exatamente para ser condenada. Talvez ela queria morrer, mas ela não tinha a força para ela se matar. Então ela falou, então deixa que eles me matem. Entendeu? Estava entregue, né? Aí quando Jesus chega e fica em silêncio, ela diz assim, ela começa a pensar, ela fala assim, poxa, esse homem me tem na mão dele, cara, ele poderia me condenar e ele não fala nada. Ele só diz quem tem pecado, quem não tem pecado que atira pedra. Então, naquele momento, aquela mulher começou a falar, opa, peraí, quem pode me condenar não está me condenando. Quem pode tacar pedra não tacou. Você entendeu? Aí tem uma outra coisa, é uma experiência. Você vê como que a palavra ela vai se revelando, né? É muito impressionante. Esses dias eu estava ministrando essa palavra e aí, naquele momento, por que Jesus está no chão? Todo mundo dizia, estava escrevendo os pecados, estava um monte de coisa a ouvir. Mas sabe o que foi? Por que Jesus estava no chão? Porque quem está com pecado, qual é o semblante dele? Para onde é que ele olha? Para baixo. Para baixo. Aquele que vai limpar, que vai tirar, que tem a visão do céu, para onde ele está olhando? Então Jesus está aqui. Quando ela está aqui, então ele não permitiu. Ela, quando ela baixa a cabeça, ela olha para ele. E ela viu que era dele que vinha ali. Sim. Aí a hora que ele pergunta, cadê os teus acusadores? Se eles não te acusaram, nem eu. Então fica ali o pecado e aquele que tira o pecado do mundo. Agora, o que tira o pecado do mundo fala para o pecado, cadê os teus acusadores? Se eles não te acusaram, eu não vou te acusar. Pastor, eu estou rindo aqui porque eu lembrei de uma pregação que eu vi na internet uma vez. O pastor fala assim, Jesus estava deitado no chão. Aí ele fala assim, ele estava deitado no chão com medo da pedra acertar nele. Tipo assim, se escondendo, sabe? Falei, ai Jesus, porque ele ficou com medo dos caras tacar a pedra. Não, mas é a hora tudo, que ele tá assim, aí ele olha, então quer dizer, ela não tem outra, ela olha para ele, né? Então é o momento que ele tá faz aqui embaixo, sentido, ela tá. Faz sentido. Entendeu? Faz todo que sentido. Ela olha para quem realmente, de fato, pode dar a salvação para ela. Então, o que eu entendo disso? A pessoa está em pecado. Você dizer que ela está em pecado é muito raso. Então, mostre quem é que vai tirar o pecado dela. O que você vai fazer para ajudar, né? Eu acho Entendeu? que isso é o grande lance. A igreja, eu concordo com o que o pastor falou, a igreja, por muito tempo, ela errou, ela erra ainda, porque hoje é muito normal, fulano está em pecado, exclui, manda embora, tira, joga no lixo, joga ele no mundo, e não é bem por aí. Eu acho que Jesus nos mostrou que ele tem consequência, obviamente, para tudo na sua vida tem consequência, para as atitudes boas e para as más, tudo tem consequência na vida. Porém, não cabe a gente determinar essas consequências, o que cabe a gente é amar, porque foi o que Jesus nos ensinou. Seja amor. Eu digo outra coisa também, assim, Deus, ele nunca vai falar com você sobre o seu pecado até que o seu pecado te faça mal. Por quê? Porque para você, enquanto ele não te fizer mal, para você está tudo certo. Eu vejo isso também em Pedro, quando carregou 3 anos e meio uma espada. Quando é que ele foi falar da espada? A espada estava lá, Jesus viu, nunca falou de espada. Por quê? Porque a espada não estava fazendo mal para ele. O dia em que ele usa a espada, Jesus olha para ele e diz assim, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Naquele momento, Jesus está dizendo, filho, olha o que você está fazendo, se eu não estou aqui agora, você era um homem morto. E momentos antes, Jesus tinha falado o quê para Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra o Senhor, o meu Pai, edificará a tua igreja, a igreja dele. Então veja bem, o Senhor fala assim, Pedro, se você morre aqui agora, morre todos os sonhos, todos os projetos do meu Pai. Acabava os você não está cuidando do que o meu Pai projetou para a tua vida. Então, assim, nós hoje, como homens e mulheres de Deus, que carrega isso, a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente carrega em nós um projeto de Deus. Nós carregamos um sonho de Deus. Existem sonhos de Deus para a minha vida e propriamente para Ele. Qual é o pai que não sonha com o seu filho? Qual é o pai que não quer ver o seu filho em um lugar bom? Entendeu? Com certeza. Então é assim. Então, se eu não cuidar disso hoje, eu tô, tipo assim, eu não estou dando a mínima importância para aquilo que o meu pai está investindo em alguém que não vale a pena ser investido. Entendeu? Pastor, qual que é a sua visão hoje
da igreja atual e qual que é os desafios que a igreja tem até a volta de Cristo, na sua opinião? Olha, hoje, nós lá na comunidade da família, eu tenho uma experiência eu tenho várias experiências assim fortes com Deus. Quando eu falei do avivamento, depois eu tive outras. Mas hoje a visão que eu carrego dentro de mim, ela está baseada no livro de Mateus 6:10. O livro de Mateus, capítulo 6, essa é a visão nossa. Ele inteiro, se você olhar ali, você vai ver, são divididos em 3 ou 4 partes, e a gente vive aquilo ali. Mas o versículo-chave hoje é esse, Mateus 6:10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De onde que veio isso? De uma experiência exatamente naquele momento que eu disse, né, lá atrás, quando eu estava com dificuldades familiares com a ex-esposa e a gente estava em um processo quase que de separação, não havia separado ainda, mas estava nesse processo. Eu estava muito mal, muito mal. Sabe quando você chega naquele momento que você não tem mais vontade de viver? Eu não tinha mais a vontade, sabe? Ministerialmente, emocionalmente, familiar, tudo não tinha. E eu sou representante comercial, então eu viajo. E teve um dia que eu saí para viajar, era mais ou menos umas 6 às 6:30, mais ou menos esse horário. Eu estava muito revoltado, com tudo, com a igreja, com tudo. Tipo assim, sabe quando você está tão desanimado que você tanto faz subir quanto descer, não tem diferença. Chover ou não chover, não tinha diferença para mim, eu não estava nem aí. Tá? Sempre tive um temor, tenho um temor muito grande por Deus, sempre tive e tenho, independentemente do que estava acontecendo, mas eu estava revoltado. E eu me lembro que foi assim, olha, essa experiência que é o que me sustenta hoje, que é o que realmente mudou o histórico da minha vida em todos os sentidos. Eu me lembro que eu estava assim, quando eu entrei na rodovia, que eu estava saindo de viagem, eu ouvi uma voz. Eu senti quando a presença, você sente quando a presença de Deus chega. Eu senti que algo estava diferente ali naquele momento. E eu ouvi uma voz. E ela disse assim para mim assim, você sabe que a vida é eterna? E é o que eu estou dizendo, eu tenho um relacionamento com Deus que eu sou assim, eu sou muito franco assim, né? A minha esposa até tem uma coisa que ela diz, né, que é muito assim, é o sincerão, né? Super sincerão. Então eu sou sincero, aquilo que eu estou sentindo e eu falo para Deus normalmente, como eu estou falando para qualquer pessoa, e Deus sabe. E naquele momento eu respondi asperamente à voz. Eu sei que ela é eterna. E aí a segunda vez, estava conversando comigo, disse assim, então é essa vida que você quer levar para a vida eterna? Eu falei, não, você acha que eu quero levar essa droga de vida, esse lixo de vida que eu estou vivendo? Você está achando que eu quero viver eternamente isso? Você sabe que não. Aí diz assim, o meu filho fez uma oração só. O que está escrito no meio dela? Aí você já dá aquela aliviada, você falou, opa, peraí, o assunto aqui está começando a ficar sério, né? Aí eu já mudei o tom de voz, porque eu falei dessa forma mesmo, dentro do carro, e eu falei dessa maneira, asperamente, mas aí eu já... Mas você sabe qual é a oração, mas você não consegue, naquele momento, no bate pronto, né? Eu não conseguia ligar mais ou menos, só que eu dei essa resposta. Eu falei assim, está escrito assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele disse, exatamente isso. Aí, opa, como aí? O que você quer dizer com isso? O que eu posso entender sobre isso? Aí ele disse exatamente assim, viva na terra como se você já estivesse morando no céu. Traga o céu para a terra. Ali foi a mudança. E nesse período, eu não estava bem com o ministério, eu não estava bem com ninguém, nem comigo e nem com ninguém. Então eu ficava muito quieto no meu canto, né? E eu não queria conversar com ninguém. E aí ele disse assim, olha, eu vou te trazer revelações e isso vai durar 1 ano, mas você não pode falar para ninguém. Meu irmão, cada vez que eu saía de viagem, Deus entrava no meu carro
E era como se o céu abrisse e Deus foi me revelando tudo sobre o reino. Mas para aquele período, há 12 anos atrás, falar sobre reino era loucura. Era muita loucura. E eu chegou um período que Deus falou, não fala para ninguém. Eu não falava para ninguém, eu guardei tudo para mim. Né? Mas chegou um tempo que eu mesmo achei que eu estava louco. Falei, não, isso é muito loucura, não tem como. Né? E foi, aquilo ficava na minha mente, mas Deus era muita loucura. E Deus disse assim, não é para esse tempo. E não fale para ninguém, porque ninguém vai te entender, ninguém vai saber. E foi, passou. Aí passou um tempo, eu estava com aquilo na cabeça, aquilo para mim era assim, eu via nitidamente tudo falando sobre reino, o que é reino, e Deus revelando o reino dele, mas eu não conseguia entender. Aí um dia eu fui num seminário, inclusive foi lá que eu conheci o pastor Luiz Hermínio. Foi uma das primeiras vezes que eu vi ele, depois eu mantive um contato com ele e tudo. Mas eu fui nesse seminário, foi em Maringá. Inclusive, você vê como Deus é. Isso há anos atrás, eu não sabia do que estava. Eu fui lá em Maringá, lá Deus me revelou, lá eu tive, aí abriu mesmo a minha mente sobre o reino. Porque até então eu não entendia, era uma loucura. E hoje a igreja sede nossa é em Sarandi e Maringá, né? Que são juntas ali. Eu falei, meu Deus, cara, como que Deus, o que Deus faz, né? E aí naquele lugar tinha um jovem de 18 anos apenas. Eu não me lembro o nome dele, eu sei que ele é filho do pastor Gustavo Lara, um argentino, um baita de um pastor. Um homem de uma visão impressionante, cara. Aquele homem é o tipo da pessoa que se eu puder escutar ele 10 horas, eu escuto ele 10 horas. É muito, é um homem muito, assim, de uma intimidade muito grande. E esse menino estava, e ele ia ser um dos preleitores, mas ele não ia ser naquele dia, ele ia ser no outro dia. E o pastor Luiz Hermínio ia ministrar. Mas a igreja estava lotada, mas lotada, você não conseguia se mexer, cara, um calor. E quando o pastor Luiz Hermínio pegou a palavra, ele falou assim, Deus falou para mim que não é eu que vou ministrar, quem vai ministrar é você, eu ministro amanhã, pode vir. E chamou o menino. Aí, cara, é aquela cabeça, né, a cabeça da gente, né, de julgamento. Eu cheguei e falei, mas quem é esse menino, cara? O que esse menino vai falar, meu Deus do céu? Eu não vim aqui para isso. Como sempre, eu sempre dou essas bolas fora com Deus. Aí eu ouvi a voz do Senhor ali, falou assim, sai lá fora. E eu sou muito obediente à voz de Deus. Peguei e saí, um sufoco para sair, dá licença, sair lá fora. A hora que eu cheguei lá fora, eu falei, o que o senhor quer comigo aqui? Ele falou, agora entra para dentro. É só ele, falou, vamos começar de novo. Aí eu entrei. Quando eu entrei e cheguei no meu lugar, um menino falou uma palavra, cara. Ali é como se o céu abrisse inteiro para mim. Ele só falou assim, quando Deus te dá algo, Ele te dá aqui, te leva lá e te traz aqui novamente. Eu falei, olha o que o Senhor está fazendo comigo, Deus está me revelando o futuro, então Ele me levou no futuro, me trouxe de volta para mim viver até chegar onde Ele disse que eu estaria. Aquilo abriu. Então aí foi o que aconteceu, aí foi acontecendo isso. Aí no ano de 2017, né, eu saí 4 vezes, de 4 igrejas, como eu disse, a quadrangular, depois tive um ministério próprio, um tempo, que foi quando eu saí. Aí Deus disse, você vai para outra denominação, que era a plena adoração, né, para apóstolo Billy e a apóstola Raquel. Fiquei 13 anos com ele. E nesses 13 anos foi quando eu tive essa revelação que Deus disse, não é para aqui, não é para esse lugar. Mas fica quieto, eu fiquei. Até o dia que Deus chegou e disse assim, tem uma visão, vamos começar. Eu cheguei e falei com os meus apóstolos na época, né, expliquei para eles a situação, eles, não sai. Eu falei, pastor, eu não estou saindo para ir para uma outra igreja, não estou mudando de igreja, estou saindo para cumprir o chamado de Deus, a visão. E saí, fiquei acho que 2 anos sem igreja, fiquei na minha casa, né? Eu ia em algumas igrejas assim, mas não me envolvia com nenhuma delas. Foi quando Deus disse, porque o pastor que é o meu pastor hoje, olha que coisa louca, eu era o pastor dele, hoje ele é o meu pastor, e eu tenho isso, obediência é obediência, honra é honra, e eu não tenho problema com isso.
No entanto que ele é mais novo do que eu, é um filho na fé, e eu respeito ele como meu pastor, meu presidente hoje, e a gente honra ele, né? E aí eu fui, Deus mandou eu ir lá, né? Foi interessante assim, Deus não mandou eu ir lá, Deus mandou ele vir aqui, porque aí já era um período que eu já havia me separado e eu estava morando sozinho, mas eu estava vivendo aquele momento de angústia, assim, angústia entre aspas. Era angústia pela situação, porque eu não sabia o que ia acontecer, mas o meu relacionamento com Deus foi muito, muito. Era um relacionamento assim de sentar na cama e falar, Deus, vem falar comigo, vem conversar comigo, que eu não tenho ninguém para conversar. E Deus entrar e conversar comigo. Então foi aí que eu desenvolvi esse entendimento que eu tenho hoje. De que eu estou falando com você, que Deus está falando, eu estou ouvindo Ele. Então eu ouço Ele. Então, Ele vai falando aqui comigo, eu estou conversando com você, Ele está falando. Entendeu? Então eu desenvolvi nesse período que aí eu aprendi a ouvir Deus. E eu estava também nesse tempo, nesse período muito, muito mal, e eu, tipo assim, era a cara da derrota, eu estava me sentindo totalmente derrotado. Chegou a ficar depressivo, pastor? Não cheguei a ficar depressivo, eu acho que eu entrei no início, mas eu não fiquei, nunca fiquei, graças a Deus, Deus sempre esteve comigo. É uma das coisas assim que a fé minha é muito, muito, muito impressionante. O meu relacionamento com Deus é muito, muito, muito forte. É um relacionamento assim de intimidade mesmo. O pastor concorda que a depressão é a ausência de Deus? Não. Não. Hoje eu sei que não. Hoje é um problema mesmo assim, essa questão aí eu vejo ela de uma outra forma, e se você olhar na Bíblia você vai entender, tá? Nós vivemos um tempo. O Senhor disse o quê? Que no final do tempo Ele abreviaria o tempo. No entanto, que você começa a segunda-feira, já é sábado e você está pensando verdade. Que você está na terça. É verdade. Está correndo. Agora, veja bem, nós estamos aqui e nós não estamos preparados para esse tempo. Então, as coisas estão muito rápidas. Agora, como é que você consegue hoje desenvolver essa velocidade? Não tem. Hoje nós não temos essa capacidade de evolução rápida. Então, é essa evolução rápida que provoca isso. Por quê? É muita coisa para você resolver ao mesmo tempo. Nós estamos conversando aqui, mas nós já estamos pensando o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco a gente está lá, está resolvendo. Quando você pensa que você já resolveu, já está à noite, você já está dormindo de novo. Então, a depressão, eu vejo que vem por isso. Porque a depressão nada mais é do que uma desorganização da sua cabeça. Entendeu? Da sua mente, é tudo bagunçado. Por isso, hoje, eu sou favorável de se achar um terapeuta, de se fazer terapia, entendeu? Sim, Por claro. quê? Porque você precisa se organizar. A cabeça não suporta muitos pensamentos ao mesmo tempo. E a depressão ela vem disso, porque aí você entra em um estado de incapacidade, porque a depressão é incapacidade, é medo, insegurança, isso provoca. Algum e trauma, quem é que né? não está inseguro num país hoje? Quem é que não está com medo do que vai acontecer amanhã? Por isso, eu fiz isso nesse período, eu fui para uma terapeuta e hoje eu realmente agradeço muito a Deus por eu ter feito. Por quê? Porque hoje eu entendo. Então, hoje, o que eu falo, eu sei me defender. Você aprende a se defender. Então, uma das coisas que eu aprendi nela é que você não tem que pensar no amanhã. Então, eu nunca estou pensando no que vai acontecer amanhã. Ah, mas você não se prepara? Lógico, a gente se prepara, a gente tem algumas coisas. Porém, eu não penso. Primeiro, porque o amanhã não existe. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei se eu vou chegar lá amanhã. Entendeu? Então, por que eu vou pensar numa coisa que ela ainda nem existe? Então, eu procuro não pensar. Eu vivo o momento. Eu vivo o agora, o aqui. Nós estamos aqui. O que eu vou fazer depois, a hora que chegar a hora dela, eu vou lá resolver. Então, a depressão eu vejo que é dessa maneira. Ela vem por isso. Agora, é espiritual. Vamos dizer assim, tem alguma coisa de espiritual? Tem, porque são opressões também. Mas não é isso. Não é uma doença que você vai lá orar e vamos repreender e mandar embora. Não, acho que não. Acho que a sua fé em Deus, obviamente, ela pode te curar como qualquer doença, né? Como qualquer coisa. Mas eu concordo com o pastor no ponto de você ter que buscar ajuda. E é para isso que estão as pessoas capacitadas e estudaram, e hoje nós temos muitos cristãos, né? Que você vai lá, vai ser trabalhado e dentro da palavra. Terapeutas e psicólogos que estudaram a mente, né? Pessoas capacitadas que fizeram um bom tempo de estudo, de doutorado, para poder chegar e te auxiliar, né? Então, só para finalizar lá. Aí o pastor, Deus falou com ele lá para ele vir atrás de mim.
E fazia muitos anos, fazia 10 anos que a gente não se via, ele nem sabia onde eu estava. Lá de Maringá. De Maringá. Aí ele veio e ele foi me procurar. E aí ele foi, conversou com uma pessoa, essa pessoa, não sei onde ele está, mas ó, a vida dele está assim, assim, assim. E ele falou, mas calma aí, Deus mandou vir atrás dele, ele está vivendo tudo isso. A esposa dele falou, vamos embora, o pastor não deve estar em pecado, deve estar alguma coisa, né? Aquela história do pecado, né? Sim. Aí ele falou, não, Deus não fez eu sair de Maringá para vir aqui, eu vou lá conversar com ele. E ele foi e ele me encontrou, e eu estava lá no lugar. No quarto num quartinho ali, numa kitnet onde eu estava morando sozinho. E ele chegou e tal, eu até assustei, né? Porque fazia 10 anos que eu não via ele. Ele falou, vim aqui e tal, Deus mandou você vir aqui para te chamar, para, sei lá, ministrar a palavra. Eu falei, pastor, aí eu contei a história, o que havia acontecido, da forma que aconteceu, porque até então todo mundo julgava eu, achava que eu é que tinha feito. Eu falei, não, eu sou a vítima, né? Mas aí eu peguei e falei, ele falou, não, Deus mandou. Eu falei, mas pastor, olha eu, como é que eu estou? Dá uma olhada para mim. Eu não tenho condições, pastor. Não dá. Ele falou, não, é você. Aí eu levantei e falei, mas você tem certeza que Deus falou com você? Ele falou, tem, então eu vou. E foi quando eu fui lá e ele me recuperou ministerialmente. Eu fui assim, foi a tipo da pessoa que chegou e acreditou em mim, acreditou no meu ministério. E aí nós mantemos esse relacionamento até o dia que Deus disse, falou, ó, vai para lá. Aí eu fui lá, passei, aí Deus começou a me trazer de volta, porque teve um período que eu esqueci. Deus falou que não era para aquele tempo, não era, passou-se 7 anos, 8 anos. Aí depois eu estando no monte orando, Deus começou a me trazer novamente, porque eu não lembrava mais da visão do reino. Aí Deus começou a abrir de novo a minha mente. Aí Deus falou, essa é a visão que agora. Então foi quando eu conversei com o meu pastor na época, saí para viver. Então isso é a visão que nós vivemos hoje. Então a visão da nossa igreja hoje fala sobre reino. Então esse é um assunto assim que ele é muito extenso. A gente vê o reino de uma outra maneira, de uma outra forma, um reino onde Deus está lá e você vai estar com ele. Se para você estar lá, você tem que estar íntimo dele. Né? Mas aí é uma outra coisa, a gente tem que falar disso, sobre reino, uma outra hora a gente vai falar sobre reino, mas é uma visão fantástica, cara, a gente vê hoje, eu vejo aí, né? Não julgo ninguém, não julgo as igrejas, não julgo pastores, mas a gente parece, até de vez em quando eu sempre estou falando, parece que nós somos o ET do momento, né? Parece que a gente fala e ninguém entende, porque tem muita gente que não entende, a gente está falando de uma conversa que as pessoas não sabem ainda, dimensionar, não é que eles não sabem o que é o reino, eles não sabem dimensionar o que é o reino, entendeu? O reino é um lugar que existe um rei, e tudo que tem dentro daquele lugar pertence ao rei, então tudo que você faz é do rei, porém tudo que você precisa é o rei que vai te dar, entendeu? Então quando eu falo assim, quando você descobrir o seu espaço, o seu lugar dentro do reino de Deus, filho, é ali que você vai crescer, vai prosperar tudo. Por quê? Porque está tudo ali. Amém. Então você não precisa querer o espaço do seu irmão. Não precisa brigar por um lugar. Né? Até teve um tempo que Deus falou isso para mim, até achei estranho, né? Uma coisa estranha, mas eu entendi. Deus chegou em mim e falou assim, você precisa se desigrejar. Então quando Deus falou isso comigo, não existia esse desigrejar, né? Que hoje a gente vê o desigrejar, hoje que eu vejo, é as pessoas querendo servir a Deus do seu jeito. Então eles não querem congregar, eles não querem congregar, eles querem ficar sozinhos, viver na vida deles, achando que eles... Não, quando Deus falou comigo desigrejar, ele disse assim, você precisa tirar a igreja de dentro de você. Você tem muita igreja dentro de você. Então, por isso que você briga por um lugar, por isso que você briga por um ministério, por isso que você briga por uma posição, por isso que você... Então, desce. Você não precisa. Então, desce, porque igreja, ela está onde você está. O lugar onde nós estamos ali é um lugar onde nós vamos congregar, é onde você vai ser a manifestação dos filhos de Deus. Então, o espaço onde nós estamos hoje, a gente se reúne naquele dia para quê? Para liberar aquilo que Deus deu para cada um. Então, cada um se manifeste do jeito que Deus te deu. É a sua experiência. Você vai trazer a minha experiência, se junta à sua experiência, ou a minha unção se une à tua unção, alguma coisa acontece. Amém. O problema é que cada um quer usar a sua unção do seu jeito. E não é. A unção foi dada para mim, foi dada para você. Se você ver lá, acho que, se eu não me engano, acho que é 1 João 2,27.
A unção que vós recebestes permanece em vós, e não há necessidade que ninguém vos ensine, porque ela é fiel e ela é verdadeira. Então, se você tem a unção, cara, você vai viver ela agora. Amém. Pega a sua unção, junta com a minha, a gente junto vamos fazer alguma coisa. É verdade. Tá? É verdade. Então é isso. Tá? Então é mais ou menos isso aí. Tem muitas coisas, Amém, amém. É 29 anos de ministério, 29 anos de experiência. Né? Mas é isso mesmo. São muitas, né? Se eu for falar aqui, tem muito. Eu tenho experiência. No entanto, que hoje, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu só falo das experiências. Cada coisa, parece que eu vivi todas elas. Então, sempre tem o assunto para aquilo. Ó, irmão, eu vivi isso daqui, foi assim, eu saí. Porque eu vejo assim. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Então, quer dizer, o caminho é um só. O caminho nós vamos andar no mesmo. O caminho que você está andando é o caminho que eu estou andando. Só tem um caminho. Qual é a diferença entre eu e você? É o espaço. Às vezes eu vou estar alguns passos na sua frente, mas na minha frente tem outros, e atrás de você tem outros. Então você vai viver experiências dentro desse caminho que eu já vivi. E eu vou viver experiências que eu não vivi ainda, mas que o outro viveu. Entendeu? Até chegar lá. Amém. Então é só a diferença, o caminho é o mesmo. A única diferença entre eu e você é só o posicionamento, onde a gente está. Às vezes eu estou alguns passos na sua frente, então eu já passei por coisas que você não passou. Por isso que você falou, é muito importante ouvir os anciões. É, muito bom. Se Davi tivesse ouvido os anciões, ele não teria, não teria matado Uzá, né? Sabe que falar do reino é muito bom. Né? A gente já está caminhando aqui para o final, mas a gente poderia ficar falando de Deus, falando das coisas aqui da igreja, do reino, do que a gente vive. Você fica 4, 5 horas falando, sim, porque é muito sim, bom falar de Deus. Muito. E você que está em casa e nos assistindo, acho que um ponto importante aqui que nós citamos é que igreja ela não tem 4 paredes, né? Não. Igreja ela tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Né? A igreja somos nós. Então, que você possa acreditar que você é igreja, que você possa ser diferença na vida de pessoas, porque através da sua vida você pode levantar outras pessoas, Sim. Você pode transformar a vida de pessoas. Acho que de tudo que nós falamos aqui, o mais importante, né, pastor, é a gente deixar uma mensagem de Deus para a vida dessas pessoas que nos assistem, que olharam toda essa história, poxa, a história do pastor Fernando, os ministérios que o pastor Fernando passou, os momentos de dor que o pastor Fernando passou, né? A gente resumiu tudo aqui, mas todos nós temos momentos de dores, momentos de aflições, momentos de querer parar, querer desistir, né? Momentos de questionar a Deus, né? Porque que filho que não questiona o pai? É normal, é natural. Mas quando o filho é um filho coerente, um filho sábio, ele ouve o pai, né? Porque o pai sempre tem um pouco mais de bagagem para tratar com o filho. E o nosso pai, né? O nosso pai, ele não erra. O nosso pai, ele não fracassa nunca. Isso é muito bom. Pastor, uma mensagem que o senhor pode deixar para quem nos assiste, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de amor que o senhor pode deixar para quem está assistindo. Você falou uma coisa aí de pai e veio na minha mente agora imediatamente o filho pródigo, né? Cara, é muito, essa ministração ela é muito profunda, ela tem muitas revelações. Eu vejo hoje que a Bíblia ela tem muitos segredos, muitas chaves dentro dela que ainda não foi revelada e não foi virada. Então, existem muitas coisas hoje, dentro desses 29 anos de ministério, eu já preguei muitas vezes, muitas palavras que hoje, quando eu vou ministrar, eu vejo isso. E essa questão aí é muito interessante, né? Um filho que pede uma herança vivo, de um pai que não está morto. Bom, começa por aí. Como é que você quer uma herança daquilo? Você quer herdar uma coisa que você nem adquiriu ainda. Aí o pai não nega. Então eu vejo muito esse relacionamento com Deus. Deus nunca me negou de eu viver nada. Todas as experiências que eu vivi, tanto boas quanto as ruins, você entendeu? Porque eu vejo assim, o que te leva para o pai, o que te traz de volta para o pai são as coisas ruins, não é as boas. As boas te tiram. Por quê? Porque se está tudo bem na tua vida, hoje, por exemplo, se estiver tudo certinho na tua vida, onde que você vai estar? Na praia. Vou viver a minha vida. Agora, está tudo ruim, para onde você corre? Para o braço do pai.
Então o pai dá para ele, mas o pai dá o dinheiro para ele ir até onde? Então Deus sempre vai deixar você ir até um ponto. Foi o que aconteceu comigo. Deus me deixou ir até um ponto, até a terra da fome. Ele chegou na terra da fome. Quando ele chegou na terra da fome, ele falou, cara, não tem outro lugar, agora tem que voltar para casa. Aí você bola os seus esquemas, aí você começa a querer desenvolver algo que você não tem. Pô, vou chegar lá, vou pedir perdão para o meu pai, vou ser empregado dele, vou ser isso, vou ser aquilo, e você quer desenvolver algo para chegar para o pai e dizer, pai, pô, eu errei. Não. O pior momento da vida dele não foi ele reconhecer a hora que ele estava lá dentro daquele chiqueiro. O pior momento não foi ele se arrepender. Os piores momentos dele começou quando ele teve que caminhar de volta para trás. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei num ponto da minha vida que Deus disse assim, filho, você está no caminho errado. O meu caminho está do lado, é paralelo. Você está vivendo o seu caminho. E aí você pega e fala assim, mas tudo bem. E aí você quer continuar, porque você olha para trás e você vê que a distância que você percorreu é muito grande. E aí você ainda continua caminhando, pensando que você vai achar um atalho. Não existe atalho. Aí Deus falou, você tem que voltar. Aí você olha para trás. Eu imagino assim, tipo, nós saímos daqui vamos para Marília, a pé. Cara, você vai encontrar descida, subida, plano, chuva, sol, dificuldades, tudo, você vai passando. Quando você tem que voltar, que você olha para trás, você vai passar pelo mesmo lugar que você passou na ida. Qual é o primeiro sentimento? De ira, de raiva, de revolta. Você tem que voltar para trás, mas é uma decisão. Isso aconteceu comigo e eu voltei. E aí você voltando, você vai passar pelos mesmos lugares. E você vai relembrar de tudo que te feriu, de tudo que te machucou. Mas agora não está te machucando, é isso que precisa entender. Agora está te curando. E quando você chega de volta, aí você passa para o caminho que o Senhor quer para você, aí você tem que ter mais cuidado do que você tinha antes. Por quê? Você não pode, nesse caminho aqui, não existe os mesmos erros que você cometeu lá. É outro caminho. Então, o pior momento da vida do filho pródigo foi a volta. Ele ter que relembrar de tudo que ele fez, viver, como é que eu vou encarar. E a situação mais difícil é a hora que você tem que olhar para o pai e reconhecer o quanto você fez errado e aonde você andou. E aí você vai dizer assim, pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Eu imagino assim, aquele pai, ô menino, cala a boca, cara. Como que você pode falar isso, velho? Pai é pai. Filho não vai ser servo, filho não vai ser empregado nunca, filho é filho. No entanto, que ele chega com uma ideia e o pai diz para ele, cara, vamos fazer uma festa, meu amigo. Primeira coisa que o pai vai fazer é trocar suas vestes. Vamos tirar essa roupa suja e vamos colocar uma roupa nova. Ninguém vai na festa com roupa suja. Segundo ponto, vamos colocar uma aliança, porque aliança significa que nós voltamos aquilo que a gente estava lá atrás. Sandália nos pés, filho, viu? Você vai caminhar para um lugar que você não pode caminhar descalço. E vamos fazer uma festa, porque você voltou para casa, é uma festa. Então é isso. Hoje eu digo e eu peço para Deus, Senhor, eu quero caminhar com pessoas. E para eles que estão nos ouvindo, eu digo assim, olha, seja uma pessoa extremamente louca, mas louca de amor, de paixão por Deus. Amém. Hoje eu tenho um amor e uma paixão por Deus muito grande. Amém. Então hoje, cara, a minha vida é Deus e não tem espaço para outra coisa. Aí você volta lá, né, em Mateus, no capítulo 6, né? Primeiro, o reino de Deus. Depois as outras coisas. Se você colocar Deus em primeiro lugar, o resto é resto. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo. Se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida, fica tranquilo. Ele não vai estar em nenhum outro lugar. Porque ele não é segundo. Ele só é primeiro. Amém. Se Deus não estiver em primeiro lugar na minha vida, fica tranquilo. Ele não vai estar em outro lugar. Não tem outra posição para ele, é o primeiro. É princípio. Princípio é início, é o primeiro. Aí o resto é resto. Entendeu?
Então, essa é a palavra. Amém. Eu agradeço demais mesmo por essa oportunidade, por estar falando sobre essas coisas. Eu tenho uma paixão muito grande por falar dessas coisas, dessas experiências, falar sobre o reino. Qualquer dia não vamos falar sobre o reino, aí você vai ver o que é mesmo, quanta coisa, quanta visão, tudo que Deus deu. Assim, é lógico que é um pouco extenso, mas a gente tem algumas partes principais sobre reino. Aí você vai entendendo algumas coisas. Porque o Senhor diz, buscai primeiro o reino. Porque o Senhor diz lá, o meu reino não é comida nem bebida. Sim. Né? Porque o Senhor nos chama de reis sacerdotes. Cara, é tremendo. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um segundo aí para falar sobre reino. Né? Então é muito, muito gostoso. E é o que a gente vive hoje. A gente venha... vive lá hoje e eu louvo a Deus. Né? A gente está lá há 4 anos, fizemos 4 anos agora. Né? O Alessandro, um amigo de muito tempo, de início de conversão mesmo, a gente caminhou o tempo da quadrangular, ele esteve lá, ele viu, e é assim, você vê hoje o resultado disso. Então isso trouxe os meus filhos vieram para a igreja, eu não fui lá, eles vieram, eles fazem parte do ministério, e eu não tive que, eu sou o pastor, eu vou colocar, não, cada um entendeu a palavra e cada um entrou no seu espaço. A comunidade da família está onde, pastor, localizada? Ela está aqui na Vila Seabra, aqui na rua Boa Esperança, 868. Do lado da Bike Sea ali. Tem a Bike Sea na esquina, nós estamos no meio do quarteirão. Tá. Perto da antiga Gráfica Moretti, era ali perto, né? Um pouco para baixo. Acho que para cima, né? Para cima? A Moretti era para baixo, ela tá para cima. Ricardo, ela tá lá em cima. Um abraço pro Ricardo. Ricardo é gente boa. Cara, coração gigante. Legal, pastor. E qual que é os dias de culto, horários, como que vocês... Hoje nós temos o culto só. Oficial é quinta, às 20 horas, e domingo, às 18h30. Tá. Aí a gente tem uma vez por mês, que a gente chama hoje de Conversa Entre Mulheres, que é do grupo de mulheres, né, que elas fazem lá. É uma mesa, né, a gente senta. Não é um culto, é onde a gente vai tratar sobre o reino. A gente só fala sobre o reino. Então, ali, o reino, na verdade, o que é o reino? O reino é governo. Primeira coisa, é governo. Você precisa aprender a governar. Segunda coisa dentro de um reino, intimidade. Tá? A terceira, sacerdócio. E a quarta é honra. São 4 palavras fundamentais que a gente usa. Então, governo, intimidade, sacerdócio e honra. A honra vem por último. A honra não vem quando você começa, vem quando você termina. Jesus, ele veio, ele saiu do céu, veio para a terra e voltou para ser honrado, porque quando ele voltou lá, que ele teve um nome sobre todos os nomes. Então é isso, a honra é a última. Né? Primeiro ele veio honrar todos, depois ele sobe para ser honrado. Então a honra, primeiro você honra, depois você recebe. E a gente fala então é conversa entre mulheres, inclusive quarta-feira agora tem, e aí nós os homens tem o papo de homens, né? Que a gente se reúne também os homens ali, o nosso é sexta-feira. Então é sempre uma vez por mês. Legal, pastor. Muito bom. É isso aí. Isso aí. Igreja viva, igreja que atua é muito bom. Você sabe que o senhor falou algo aí que eu lembro daquela história de Esther, para a gente estar encerrando, que Esther, quando ela chega diante do rei para falar com o rei, se o rei não estendesse o cedro para ela, ela poderia perder a vida, né? Sim. E quando a gente está no reino, e aí vem o Espírito Santo agora me pegou aqui, quando vem o reino, se a gente não tiver intimidade, ele não estende o cedro. Só estendeu o cedro para ela porque havia intimidade. Então, se você não tiver intimidade com o rei dentro do reino, dificilmente você vai conseguir ficar vivo lá. E você sabe que intimidade vem na mesa, né? Vem na mesa. A mesa. Exatamente. Comunhão, né? É onde temos uma pastora lá, ela ministrou as últimas 2 quinta-feiras e ela falou sobre mesa. E uma das coisas assim que ela ministrou e que me marcou muito nessa quinta-feira agora, foi assim, em toda mesa que Jesus está, não falta o pão. Sempre que ele estava na mesa, tinha o pão. Ele preparava o pão, né? Que foi Sim. A Santa Ceia, foi o encontro com os 2 homens lá no caminho de Emaús. Eles preparou a mesa, preparou o pão. Então, a mesa onde Jesus está, nunca vai te faltar pão. Amém. Tem que ter Jesus na mesa. E aí produz a intimidade, né? É isso aí. Muito bom. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu te convido a curtir aí o sininho, ativar as notificações. Curta o nosso canal, compartilha
esse podcast nas suas redes sociais, nos ajuda a divulgar, né, a mensagem de Jesus, essas histórias. E estamos aí vivendo a palavra a cada dia, porque nós acreditamos que a vida é através da palavra, pastor. Amém. Não tem jeito. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Amém. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.